Olá pessoal, que bom podermos de novo juntos estudarmos a palavra do nosso poderoso Deus. Gente, é uma alegria muito grande a gente poder perscrutar, né? Se jogar nessa palavra para tentar descobrir tantas preciosidades e tantas pérolas que o Senhor tem reservadas para nós. Isso é um privilégio muito grande. E é claro que essas pérolas elas precisam ser desvendadas. E isso somente pode acontecer quando o Espírito Santo ele está intermediando esse processo. Ou seja, se a terceira pessoa da Trindade estiver ajudando a gente a compreender essa palavra, nós poderemos obter sim a revelação daquilo que Deus quer nos falar. Quem sabe daquilo que Deus quis falar naquela época, mas também, quem sabe, aquilo que Deus quer falar agora, para o momento de agora nas nossas vidas. Porque Deus tem palavra para nós também, no momento em que nós estamos vivendo, no contexto em que nós estamos inseridos. Quando nós lemos a palavra, meditamos nela, Deus tem algo a nos falar para o agora. Porque essa é a palavra do nosso Deus, ela é poderosa, né, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pensamos, sonhamos, né? Ou até, quem sabe, cogitamos e sonhamos. Amados, vamos ter aí um momento de falar com o nosso Deus, clamar e pedir para que realmente Ele possa se revelar aqui agora, nesse momento, nas nossas vidas. Amém? Então eu convido você a fechar os seus olhos, se você assim pode, e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque podemos aqui estar, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua grandiosidade, sabendo, ó Deus, que Tu tens palavras de vida eterna, palavras de poder, palavras de cura, de restauração, de alegria, de palavras que trazem paz. Aliás, Tu mesmo disseste para os Teus discípulos, e vale para nós: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, crede também em mim. Senhor, nós desejamos essa presença do Teu Espírito Santo em nós, aqui agora, nesse lugar, nos ajudando a entender, nos ajudando a compreender a Tua mensagem que Tu tens reservada para nós agora, nesse momento. Senhor, repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda a hoste perversa do mundo das trevas seja agora removida, retirada desse ambiente, desse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro vida, cura, libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, vamos lá? Leitura de Gênesis, capítulo de número 45. E eu convido, né, que a gente possa ler alguns versículos, a gente vai lendo e meditando e pensando, e Deus vai falando aos nossos corações. Amém? Então, amados, aqui nós estamos no meio de um processo em que José, ele está aí agora às voltas com seus irmãos, que voltaram de novo para pedir mais mantimento, e aí o negócio está feio, porque a fome na terra já tem 2 anos e a coisa tá preta aí. Então, os irmãos de José, né, não tem mais jeito, tem que ir lá buscar essa comida, do contrário, eles iriam perecer. Aí então José, ele tem esse encontro com seus irmãos. E a história que segue é a seguinte: José não conseguiu mais se conter. Versículo 1 do 45, né? Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Que interessante. E aí ele diz assim: eu sou José. Disse a seus irmãos: meu pai ainda está vivo? Mas os irmãos, né, ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, né, por terem me vendido. Não, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. E não haverá plantio nem colheita durante esses anos. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e as suas famílias, para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me enviou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó.
e administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito, né? Aqui então nós temos José, né, que não podia mais se conter, ele se levantou, a sua voz em choro, e disse para os seus irmãos: eu sou José. Aí ele soltou a voz, chorou, então ele literalmente chorou, né, e revelou a sua identidade, abriu seu coração para os seus irmãos. E eles, cheios de confusão, cheios de temor, ficaram sem fala, e José conforta eles, e diz assim: olha, foi para a preservação da vida, foi isso que aconteceu diante de vós, o Senhor me enviou, né? Está lá no versículo de número 5, e rapidamente ele removeu dos ombros deles toda a culpa, e de uma atitude, quem sabe, repreensível, procurando interpretar, né, para eles o plano e o propósito de Deus, dizendo: olha, Deus ele me enviou na frente de vocês. Era a maneira dele centralizar a atenção deles para considerações mais elevadas, ou seja, parem de pensar, né, que vocês pecaram, que vocês erraram. De fato, eles pecaram, eles erraram, mas Deus tinha um propósito com tudo isso que estava acontecendo. E o propósito do Senhor era mais significativo do que qualquer ato, né? Do que qualquer ato de mera importância, de menor importância, vamos assim dizer, praticado por homens mortais. Aquele propósito envia a preservação de um remanescente que seria usado na realização da vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí no versículo 8 ele vai dizer o seguinte, em algumas traduções diz assim: o Senhor me colocou por pai do faraó. Isso é uma figura de linguagem, lógico que ele não é o pai, né? Mas era uma maneira de dizer que José estava cuidando dos negócios do faraó. E segundo muitos eruditos estudiosos a respeito dessa situação, eles pensam, era um exaltado título que era empregado entre os egípcios. Então isso seria uma distinção muito honrosa concedida a alguns poucos privilegiados, e aqui no caso nós temos José. Versículo 9 em diante, vamos continuar a leitura. Lá diz o seguinte, então: agora voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Tá? Venham para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gozém. Isso no caso José mandando a mensagem para o seu pai, né? Onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que têm. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. No versículo 13, então: contem a meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Também José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Aí a notícia, né, no versículo 16, diz que a notícia se espalhou, não demorou a chegar ao palácio do faraó, e os irmãos de José estão aqui, foi dito para o faraó. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. E aí o faraó disse assim para José: diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa a terras de Canaã, e tragam seu pai e todas as suas famílias. Olha só que interessante. O próprio faraó falou para José: tragam todas as suas famílias, eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. Aí o faraó prosseguiu: diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções, e José providenciou carruagens, conforme o faraó havia ordenado. Ele lhes deu mantimentos para a viagem. Aí no versículo 22, né, diz assim que também representou cada um dos irmãos com um traje novo, mas a Benjamim ele deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E ao seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois José se despediu dos seus irmãos e, enquanto partiam, disse para eles ainda assim: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã.
Então aqui nós temos que José, ele insistiu com seus irmãos para que eles trouxessem seu pai de volta, ou melhor, para o Egito, né? E que viesse morar com eles lá no Egito. Pois bem, ele explicou que a fome ainda ia durar mais 5 anos e que o negócio ia ficar muito feio, né? Se eles não tomassem alguma atitude, uma providência. E ele disse que iria sustentá-los, arranjar mantimentos e tudo mais que eles precisassem. Eles poderiam se estabelecer na terra de Gósen, ou seja, a leste do rio Nilo. Isso fica mais ou menos a 64 quilômetros do local da atual cidade chamada Cairo. E provavelmente era um distrito não muito explorado na época em que, né, acontece essa história aqui, mas era uma província, um lugar, um distrito assim muito próspero, fértil, ou seja, a possibilidade de se estabelecer ali era muito vantajosa. Então, situada no delta do Nilo, né, essa seção talvez fosse o melhor trecho de terras para gado e para rebanho. Ficava perto da cidade chamada e também da cidade chamada Mênfis, onde José morava. E quando os irmãos partiram, né, José partiram para casa, José mandou que levassem carros e junto com eles, né, para que pudesse ser feita a mudança, e encheu esses carros com cereais, presentes, provisões, um monte de coisas, né, para a turma lá poder usufruir. Então, aí no versículo 18, né, ele diz assim para os seus irmãos: tornai a vosso pai e vinde a mim, ou seja, vão lá, busquem ele. Era grande o valor que a família de Jacó, era de grande valor que a família de Jacó, ela se deslocasse para o Egito, né, por um convite do próprio faraó. Lá no versículo 19 diz assim: da terra do Egito, né, ele enviou carros. E uma terra plana, como era do Egito, era muito apropriado o emprego, o uso de carros, né? Não havia tantas montanhas assim, então era muito adequado esses carros. Lá no versículo 20, né, ele diz, não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, ou seja, tenham suprimentos à vontade, levem o que vocês precisarem. Isso significa que eles não precisavam, inclusive, carregar os seus móveis, os seus utensílios, quem sabe se tivesse alguma coisa pesada lá. Ele disse assim: não se preocupem, podem deixar tudo lá, o que vocês não precisarem realmente, fiquem tranquilos, porque o melhor da terra do Egito será de vocês. E uma das coisas interessantes, né, o caráter detalhado dessas narrativas que nós encontramos nesses capítulos aqui, desde o capítulo 39, existe um certo tom, vamos assim dizer, egípcio nessa narrativa do original hebraico. Isso são evidências sobre a autenticidade e também sobre o próprio caráter dessa narrativa, que seria realmente adequada ao tempo em que está sendo vivida, ou seja, né, o próprio historiador se preocupou com trazer uma linguagem que fosse, né, adequada àquele momento. 26. José ainda está vivo, eles disseram a seu pai, é o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Imagina o cara receber uma notícia dessa e diz: olha, teu filho que tu achava que estava morto já fazem 15, 17, 18 anos, ele está vivo. Não podia acreditar. Aí no versículo 27 diz assim: quando porém repetiram para Jacó tudo que José lhes tinha dito, né, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo, preciso ir e vê-lo antes que eu morra. Então, enquanto que o velho patriarca, né, Jacó, escuta o relato dos seus filhos, existe uma outra tradução lá que diz assim: o coração dele ficou como que sem palpitar, como que desmaiado. Ele não conseguia acreditar que notícias tão boas, notícias tão, sabe, felizes, estavam chegando até ele, porque ele já considerou esse tempo já um tempo perdido, conforme está lá no versículo 26. Mas quando ele viu os carros, quando ele viu os presentes, quando ele viu a mensagem que José estava enviando para ele, através de tudo isso que ele estava vendo, ele se encheu de ânimo, o espírito dele reviveu, e ele começou sim a desejar um encontro com seu filho lá no Egito. Foi um dia memorável na vida de Jacó, um dia de conforto, um dia de alegria para alguém que já tinha sofrido tanto. É uma coisa assim muito especial e muito importante, né? E é possível que a gente possa encontrar, né, em algum momento, em algum lugar aqui nessa história toda, espaço para uma provável confissão que os irmãos, né, de José fizeram em relação, quem sabe, a Jacó,
porque é de se esperar que, obviamente, eles pedissem perdão por aquilo que eles fizeram para o seu pai, Jacó. Afinal de contas, a história deles foi uma história assim muito absurda e muito carregada de sentimentos perversos. E por isso que eu digo, né? Provavelmente aqui nós temos sim um momento em que Jacó ouve dos seus filhos o pedido de perdão por tudo aquilo que eles fizeram. Tanto é que eles voltam para o Egito e lá eles vão morar juntos. É uma história bonita, uma história de restauração, uma história de vida, porque é isso que Deus faz no coração das pessoas que o buscam, no coração daquele que se prostra diante dele. Ele restaura relacionamentos quebrados. Não importa se um dia você se separou, né? Ou se você aconteceu alguma coisa ruim na sua família, na sua casa. Há um Deus que quer restaurar, que quer de novo trazer vida e alegria e ânimo para a sua vida, sua casa, sua família e aquele seu familiar do qual, quem sabe, você está separado. Deus, Ele quer, Ele deseja a restauração da sua família. Mas mais do que tudo, em primeiro lugar, Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer transformar, né, o seu coração. E Ele só pode transformar o seu coração se eu e você, nós nos prostrarmos diante dele, pedirmos o perdão dos nossos pecados e dissermos: Senhor, muda esse meu jeito, muda esse eu interior, transforma-me, porque eu preciso da tua vida e da tua alegria que tu tens para derramar. É assim que eu e você precisamos chegar diante do Senhor. Amém? Eu quero orar com você, pedindo que Deus se mova, sim, na sua casa, vida e família, em nome dele, Jesus. Amém? Se você pode, fecha os teus olhos. Pai querido, muito obrigado, porque aqui nós podemos ver um ato poderoso do teu agir na vida de José e de todos os seus irmãos e do seu pai. Muito obrigado, porque aqui nós temos uma prova de que tu és um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus que tem realmente condições de transformar, mudar, que tem condições de nos derramar a alegria, a paz. Pai, obrigado porque se nós chegarmos diante de ti pedindo perdão dos nossos pecados, nós podemos receber restauração da nossa vida, da nossa casa, de tudo que nós temos. Muito obrigado por isso, Pai. Agora, Senhor, quem sabe vidas estão perante ti, Senhor, prostradas e buscando a tua presença, o teu perdão, a tua restauração. Vem com o teu poder e toca cada coração que está agora orando e falando contigo, em nome de Jesus. Repreendo-se toda operação de engano, toda manifestação perversa do mundo das trevas. Eu não aceito em nenhuma dessas vidas que estão ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, eu declaro libertação, cura e vitória para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda uma última palavra que lembrei no meu coração. Esses dias estava ouvindo uma mensagem e tem gente que questiona: puxa, mas será que nós podemos acreditar nisso que está escrito aqui? Meu amado, a Bíblia, ela é uma fonte verídica, sim. Existem documentos históricos que têm 3, 4, 7, 15, 20 documentos assim achados inteiros, e nem por isso são questionadas as histórias, os relatos ali contidos nesses documentos históricos, né, que estão guardados obviamente em museus. E existe um negócio que dentro, quando nós estudamos essa questão, né, da quantidade de manuscritos, que chama manuscritologia, vamos assim dizer, a quantidade de manuscritos que são necessários para que se estabeleça a verdade de um fato. Eles dizem que a partir de 3 manuscritos nós podemos sim estabelecer a verdade de um fato. Só o Novo Testamento nós temos mais de 10.500 cópias completas, né, guardadas e preservadas. Então, meu amado, se por causa de 3, 5, Aristóteles, né, Platão, sabe lá quem mais são tidos como verdadeiros, por que eu e você vamos dizer que a Bíblia, que tem mais de 10.000 manuscritos, ela não é verdadeira? Nós não temos nenhuma autoridade e nenhuma chance de falar algo dessa natureza. Meu amado, creia na palavra do Senhor. Uma pequena mensagem no final
que lembrei agora. Fiquem na poderosa paz dele, do Senhor Jesus. Amém?